Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. O segundo reforço tricolor para a próxima temporada é o goleiro Jandrei. Quem me acompanha no canal Tami SPFC já está sabendo com antecedência. Atualmente no rival Santos, com quem rescindirá contrato, o arqueiro de 28 anos já tem tudo acertado com São Paulo. O acordo com o tricolor, válido por 2 anos, foi confirmado por Carlos, empresário do jogador. Agora falta somente o anúncio oficial da contratação depois que a assinatura tiver sido feita. O contrato de Jandrei com o Santos tinha validade até 31 de maio, ao final do Campeonato Paulista. O goleiro deixará o clube tendo disputado apenas uma partida no Brasileirão. Com essa contratação, Thiago Volpi passa a ter uma sombra no gol do São Paulo para 2022. Segundo apurou o ESPN, já há um acerto entre o São Paulo e o Aston Villa pelo empréstimo sem custos do atacante Wesley Moraes por uma temporada, até dezembro de 2022, com o clube inglês arcando parte do salário. Agora o que falta para o negócio ser concretizado é um acordo do clube paulista com o empresário do atacante de 25 anos. O rival Palmeiras também mostrou interesse em Wesley. O Internacional também está na disputa pelo atleta, mas há otimismo por parte do São Paulo de que o atacante jogará pelo clube a partir de janeiro. O nome foi aprovado por Rogério Ceni e, segundo o UOL, ele irá ajudar na tentativa de contratar o atacante. O técnico deve conversar ainda hoje, dia 21, com o jogador para explicar o momento do time do Morumbi e como ele acha que Wesley pode ajudar a equipe em campo. Wesley é visto como uma oportunidade de mercado para o São Paulo. Como destaquei no início da notícia, a negociação avançou nos últimos dias, mas ainda faltam algumas etapas antes de o negócio ser fechado. O atacante tem interesse em voltar ao Brasil, o que ajuda o São Paulo na negociação. Atualmente, Wesley está emprestado ao Clube Bruges da Bélgica e teria que encerrar o acordo lá antes de ser cedido pelo Aston Villa ao time do Morumbi. O próximo assunto do vídeo agitou a internet nos últimos dias. Em participação no programa Silvio Santos, no último domingo, dia 19, Patrícia Bravanel, cunhada do jogador Pato, avisou que ele está pensando se vai ficar no Brasil ou vai voltar para os Estados Unidos. Disse que ele está negociando. Pato, na sequência, respondeu que está em negociação ainda, que ainda não sabe, mas que viu que tem muitos São Paulinos lá. Mesmo sendo uma das grandes estrelas da liga, o atacante está longe de ter um salário astronômico na MLS. Hoje, seus vencimentos giram em torno de R$150 mil mensais, segundo informações. Estão dentro da realidade de qualquer clube brasileiro. O São Paulo, vale lembrar, deve se desfazer de Pablo e Vitor Bueno em 2022. A comissão técnica tricolor está agindo aos poucos, sempre atenta ao mercado da bola. Com a possível saída de Bruno Alves, o São Paulo já começa a se precaver. O portal Goal informou que o clube tricolor estuda formalizar proposta pelo argentino Alan Franco do Atlanta United dos Estados Unidos, que inclusive foi pedido por Hernan Crespo quando estava no comando da equipe. A oferta seria de empréstimo do atleta com opção obrigatória de compra. Aos 25 anos, Alan Franco se transferiu ao futebol da MLS em 2021. O atleta interessa o São Paulo por atuar do lado esquerdo da defesa, carência que ainda persiste no elenco. De acordo com Marcelo Razan e Thiago Rodrigues, os norte-americanos não estão dispostos a ceder Alan Franco por empréstimo neste momento. Trata-se de um jogador caro e que custou mais de R$16 milhões aos cofres do Atlanta. Ainda que não venha tendo muito espaço no clube da MLS, seu contrato expira somente ao final de 2025.
Segundo o colunista Gabriel Sá, o São Paulo avançou nas tratativas com o zagueiro Kaká, ex-Cruzeiro. A negociação encaminha para o empréstimo de 1 ano. Rogério Ceni aprovou a contratação e, para a posição, o clube segue de olho em Canu, que é outra possibilidade. Antes de passar para vocês as metas do São Paulo para 2022, vamos falar mais um pouco sobre contratações. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Rafinha, primeiro reforço para 2022. O jogador assinou o contrato de 1 ano, com possível prorrogação de mais um se atingir metas estabelecidas em contrato. Rafinha tinha contrato até o fim do ano com o Grêmio, mas a diretoria optou por não renovar após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Aos 36 anos, o jogador se encaixa no perfil definido pelo São Paulo. Em grave crise financeira, o tricolor não tem capacidade de fazer grandes investimentos e procura no mercado opções em que não precise gastar com a compra de direitos econômicos. Após deixar o Bayern de Munique da Alemanha, Rafinha passou por Flamengo, Olympiacos e Grêmio. Em 2019, o São Paulo tentou sua contratação, mas esbarrou nos valores pedidos na época. Dessa vez, Júlio Casares disse ao canal do Arnaldo Tironi que o salário do Rafinha está completamente adequado ao orçamento do clube e que acredita muito no atleta. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o salário de Rafinha está definido, inferior ao que ele ganhava nos tempos de Grêmio, que era R$500 mil. No São Paulo será entre 400 e 450. Caso fique para a temporada 2023, pode ter um reajuste. Por falar em Rafinha, que chega com grande responsabilidade, já que a lateral direita era um dos principais problemas do time, onde ninguém conseguia de fato se firmar, e agora vem a esperança de que finalmente esse problema pode ser solucionado. O atleta, inclusive, já alterou as imagens de perfil e capa das suas redes sociais com as cores tricolores e o número 13, que foi motivo de bastante comentários, já que para ele usar essa numeração na camisa, teria que ser cedida pelo Luan, caso fique no clube, né? Pois ninguém sabe ao certo se alguma surpresa nos aguarda até que a nova temporada se inicie. A camisa tricolor fez parte da infância de Rafinha. O jogador tinha e ainda tem um carinho especial pelo tricolor paulista. E numa foto de quando ainda dava os seus primeiros passos no Paraná, estado em que nasceu, ele já aparecia pelas ruas com o uniforme do São Paulo. O lateral direito chega ao tricolor para assumir a condição de titular no time comandado por Rogério Ceni. O treinador, inclusive, foi uma ponte fundamental para que a negociação fosse concretizada de uma forma rápida. Ceni é amigo do empresário de Rafinha, o ex-jogador Lincoln, que teve passagens por Palmeiras e Atlético Mineiro. Com os dois em contato e Rogério Ceni expondo sua vontade em trabalhar com o lateral, a negociação foi sacramentada em poucas horas. Quem se mostrou animado com a contratação é Cicinho, ídolo do São Paulo. Ele disse no SBT Esportes que Rafinha sempre foi um jogador à altura, que conquistou títulos e acredita que ele vai chegar no São Paulo e vai conquistar títulos também. Rafinha é São Paulino e sempre desejou jogar no clube. Com a chegada de Rafinha, o lateral direito Orejuela deve ser negociado até o fechamento da janela de transferência. O Grêmio tem interesse no jogador e negocia o empréstimo com opção de compra. Nas tratativas, não está descartado uma troca com Alisson, que pode acontecer nos próximos dias. O meio-atacante e o tricolor gaúcho estão tentando rescindir de forma amigável para que o atleta dê sequência em sua trajetória. A negociação entre as partes estão acertadas, restam apenas detalhes burocráticos para se concretizar. Em 2021, Alisson atuou em 41 jogos e marcou 4 gols. Teve 4 temporadas no Grêmio, somando 185 partidas e 23 gols. No Grêmio, venceu 4 vezes o Campeonato Gaúcho, além de uma Recopa Sul-Americana. O jogador é uma indicação de Rogério Ceni e Muricy Ramalho ao tricolor paulista. O tricolor vem sondando os jogadores do Grêmio para reforçar a equipe na próxima temporada. Além da chegada do lateral Rafinha, Douglas Costa também foi sondado pelo São Paulo. A negociação segue entre os representantes do jogador e a diretoria são paulina. Segundo informações do jornalista Chico Garcia,
Ferreirinha também negocia com São Paulo para 2022, mas sua chegada está condicionada ao do Raio, apelido esse que anima ou desespera o torcedor, dependendo do ponto de vista. Voltando ao assunto, o repórter informou os moldes da negociação durante uma live realizada em seu canal oficial do YouTube. Ele disse que a conversa ainda não foi para frente porque depende do Douglas Costa. É quase uma venda casada e com o mesmo investidor. Se o Douglas Costa fechar com São Paulo, a tendência é que o Ferreirinha vá junto. O jovem de 23 anos é ou foi a grande sensação do Grêmio em 2021, estando presente em 29 jogos do Brasileirão Série A. Na competição, ele foi responsável por anotar 3 gols e 6 assistências, participando de 20% dos gols feitos pela equipe de Porto Alegre no Brasileirão 2021. Avaliado em 9 milhões de euros, algo em torno de 58,3 milhões de reais na cotação atual, segundo projeções feitas pelo site Transfermarkt, especializado em dados e estatísticas. Ferreirinha surgiu no profissional em janeiro de 2018. Bom, esse contato do São Paulo com o Grêmio, clube rebaixado que por esse motivo tem dispensado atletas, etc., te preocupa, amigo tricolor? Acha que essas contratações, respirando novos ares, podem ter os resultados positivos que no rival não conseguiram? No caso de Rafinha, mesmo com o Grêmio rebaixado, ele teve bons números na temporada, como mostram os dados que foram feitos por especialistas, e esse fato, junto com a experiência adquirida ao longo dos tempos, pode ser positivo ao tricolor. O que acham? Fiquem à vontade para opinar, mesmo que contrariamente. Sempre com respeito, o diálogo deve fluir em meio a variações de ideias relacionadas ao tema. Vamos falar de planos para o futuro. A previsão orçamentária do São Paulo para 2022 tem metas ousadas. Com uma dívida que chega perto dos 700 milhões de reais, o clube espera que haja uma redução neste número de cerca de 108 milhões até o fim da próxima temporada. A expectativa é maior do que a deste ano, quando o tricolor previu uma redução de 91 milhões, mas não deve chegar perto do valor estipulado. O último balancete de setembro demonstra que o São Paulo acumula um déficit de 71,3 milhões em 2021. No texto elaborado pela diretoria e que será ou já foi votado até às 17 horas desta terça-feira pelos 260 conselheiros do clube, também há a previsão de arrecadar 142 milhões em vendas de jogadores. Esta é um pouco mais cautelosa do que a de 2021, quando São Paulo previu 176 milhões em vendas. Assim como a redução do endividamento, esse objetivo não deve ser alcançado neste ano. O GE mostrou que o clube arrecadou até o momento 101 milhões e pode chegar a 125,7 milhões quando a transferência de Elinho para o Red Bull Bragantino for sacramentada. No que se refere a investimentos em aquisição de jogadores e formação de atletas da base, a previsão é gastar 42 milhões, um número maior do que os 37 milhões do último orçamento. Como eu havia dito, as metas esportivas apresentadas na previsão orçamentária são ousadas. No relatório, os objetivos dentro de campo são chegar às finais do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, às quartas de final da Copa do Brasil e garantir pelo menos um 6º lugar no Brasileirão. A régua do Paulistão subiu após a equipe faturar o torneio deste ano, ao derrotar o Palmeiras na decisão. A meta inicial era chegar à semifinal. A Copa do Brasil se manteve no patamar deste ano e ela foi cumprida depois que o time chegou às quartas e foi eliminado pelo Fortaleza. O mesmo se aplica ao Campeonato Brasileiro, que permanece com o objetivo do 6º lugar. A meta, porém, passou bem longe. O tricolor terminou o torneio na 13ª colocação. Teve despedida na base feminina. Após 5 anos de muitas conquistas, vestindo, honrando e defendendo a camisa tricolor, Cris, a nossa cria da base, se despede do São Paulo. Só resta agradecer por toda a dedicação, profissionalismo e por todo o amor que colocou dentro e fora de campo. A meio-campista foi multicampeã com a equipe defendendo o tricolor paulista durante 5 anos e agora vai em busca de novos desafios em sua carreira.
Os salves de hoje são para Reinaldo Carlos, de Coimbra, Portugal, e para Efraim Lima, de Bahia Formosa, Rio Grande do Norte. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!